Vamos lá então, pessoal, começando mais um episódio da nossa série Vida de Tiozão. É isso mesmo. Quem acompanhou semana passada, lembra-se que nós falamos a respeito dos seriados dos anos 80. E hoje nós não podemos deixar de fora essa viagem. Afinal de contas, nós falaremos a respeito de novelas, mais propriamente dito, aquelas que foram produzidas e feitas pela extinta TV Manchete. Como não se lembrar, por exemplo, de Dona Beija, Pantanal, Chica da Silva e outras que com certeza você deve ter ficado naquela época aí mesmo em seu sofá, aguardando aquele momento tão especial para que elas começassem. Então, se o papo hoje aqui é relembrar, vamos a elas! Marquesa de Santos foi exibida pela Rede Manchete entre 21 de agosto a 5 de outubro de 1984, quando entrava no horário nobre da emissora, exatamente às 21 horas e 15 minutos. Os protagonistas principais eram Maitê Proença, que interpretava a própria Marquesa de Santos, e Gracindo Júnior, que fazia Dom Pedro I. Já Dona Beija foi exibida no ano de 1986, escrita por Wilson Aguiar Filho e dirigida por Erval Rossano. Teve no seu total 89 capítulos e marcou o auge da carreira da atriz Maitê Proença, que despontava definitivamente para o estrelato na televisão brasileira. O primeiro episódio foi ao ar no dia 7 de abril de 1986 e seu episódio final exibido em 11 de junho do mesmo ano de 86. A novela ainda contou com reprises em 1988 e início dos anos 90. Já em meados dos anos 2000, o SBT também voltou a exibir em sua faixa nobre, uma vez que comprou algumas das novelas que pertenciam à extinta TV Manchete. Carmen foi exibida entre 5 de outubro de 1987 a 14 de maio de 1988 e também entrava na faixa nobre da emissora, exatamente às 21h30, e teve num total de 180 capítulos. Os protagonistas principais eram Lucélia Santos e José Wilker. Já a novela Corpo Santo, outro destaque da emissora, foi exibida de 30 de março a 2 de outubro de 1987 e foi dirigida pelo próprio ator José Wilker. Corpo Santo era divulgada como uma espécie de novela-reportagem, que abordava os aspectos da vida naqueles tempos, sem rodeios, porém cercada de muita polêmica. Os protagonistas eram o ator Reginaldo Farias e Cristiane Torlone, além do próprio diretor José Wilker, que também fez algumas participações em alguns dos capítulos. A novela Cananga do Japão foi produzida e exibida, claro, pela Rede Manchete. Teve seu início em 19 de julho de 1989 e o seu término em 25 de março de 1990, totalizando 208 capítulos. Os seus diretores foram Carlos Magalhães e a cineasta Tezuka Yamazaki. Já Pantanal foi exibida de 27 de março a 10 de dezembro de 1990, no total de 216 capítulos, substituindo Cananga do Japão, que nós acabamos de citar.
Ela foi escrita por Benedito Rui Barbosa e dirigida por Jaime Monjardim. A trama apresentou, na época, atores consagradíssimos da TV, como, por exemplo, Cláudio Marzo, Marcos Winter, Jussara Freire, Antônio Petri, Luciane Adami, Marcos Palmeira, Paulo Gorgulho e os cantores Sérgio Reis e Almir Sater. Em 2016, a revista Veja elegeu Pantanal como a quarta melhor telenovela apresentada na televisão brasileira, ficando atrás apenas de Roque Santeiro, que foi exibida pela Globo em 1985. Também exibida pela Rede Manchete, a história de Ana Raio e Zé Trovão, que teve seu primeiro episódio exibido em 12 de dezembro de 1990 a 13 de outubro de 91, também na faixa nobre da emissora, às 21h30, e veio substituir justamente o sucesso de Pantanal. A história de Ana Raio e Zé Trovão teve exatos 251 capítulos. A novela Tocaia Grande foi exibida entre 16 de outubro de 1995 a 16 de setembro de 1996, contabilizando 236 capítulos em seu total, e teve a direção de Walter Avancini. Tocaia Grande contou a história da fundação de uma pequena cidade na Bahia, e ainda narrando a disputa por terra e o domínio político entre os coronéis Boaventura Amaral e Elias Daltro. Já a novela Chica da Silva chegou já quase no final da emissora e teve o seu primeiro capítulo em 17 de setembro de 1996 e o seu término em 11 de agosto de 97, totalizando 231 capítulos, e foi escrita por Valcir Carrasco. Chica da Silva foi eleita pelo jornal espanhol 20 Minutos como a sexta melhor telenovela brasileira de todos os tempos. Olha, sem dúvida nenhuma, mesmo que você que acompanhou o vídeo até esse momento não é noveleiro e é dessa época, com certeza você deve ter assistido pelo menos uma parte dos capítulos dessas novelas. E como a gente não lembrar do Pantanal, né? Pantanal, eu confesso que eu tive que acompanhar um pouco mais de perto, porque naquela época, como eu disse brincando num outro vídeo do canal, a gente era mais pobre ainda do que é hoje e só tinha uma televisão em casa. Então eu lembro que Pantanal na época todo mundo parava para assistir em casa. E você de tabela acabava acompanhando, né? E eu nada bobo, né? 12, 13, 14 anos na época, queria ver a tal da Juma e outra tal da mulherada que aparecia sem roupa, nadando no rio, isso, aquela coisa toda que você já sabe. E marcou época, com certeza, mesmo porque não é só essa questão que eu estou dizendo, da mulherada, disso, daquilo. As novelas da Manchete, elas tinham uma preocupação em mostrar um lado do Brasil que, por exemplo, a Globo até chegou a explorar, explora de vez em quando, mas parece que não tem uma identidade assim tão forte, um carisma, uma preocupação de querer retratar o Brasil como o Brasil é, por exemplo. É essa a minha opinião. E na época a Pantanal tinha um ultra, mega, super elenco, né? Você pensar aí que, por exemplo, conseguiu trazer um cara como Sérgio Reis, que é um cantor que já tinha feito participações em novelas da TV Tupi anos atrás, mas que é um cara que tem um super carisma, o próprio Almir Sater, e a história era muito boa. A história fugia daquela coisa da selva de pedra, fugia daquela coisa da cidade grande, para você mostrar como era a vida no interior do Brasil, a vida dos fazendeiros, dos criadores de gado. Então isso com certeza conseguiu marcar a época e é algo que a Globo tentou trazer com não tanto sucesso depois em outras de suas produções. Chica da Silva, por exemplo, era uma novela que explorava algo nesse sentido, reforçando essa marca registrada que era da Rede Manchete, porém já com uma não tanta força assim, digamos assim, mesmo porque a emissora na época já estava respirando por aparelhos. E foi uma pena, de fato, que nós não temos hoje uma Rede Manchete, que é uma emissora que eu gostava muito. Ela não chegava a ser
totalmente de um cunho alternativo, digamos assim, mas ela se preocupava em fazer algo com muita qualidade, diferente e principalmente para a época com uma simplicidade que fazia com que alcançasse mais rapidamente o público que estava assistindo. Com certeza eu vou trazer outros especiais aqui dentro desse nosso bate-papo do quadro Vida de Tiozão. Hoje nós iremos retratar outras passagens aí da Rede Manchete, não só de novelas, mas também, por exemplo, seriados, desenhos infantis que marcaram época, como não se lembrar de Clube da Criança e outras coisas mais que, olha, se a gente ficar falando aqui, vou estender muito o vídeo. Vamos deixar para os próximos, combinado? É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!